Fala, galera! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma série de bate-papos aqui da comunidade Mulheres em Dados, em que nós vamos trazer convidadas semanalmente para falar sobre dados, carreiras, perrengues, dicas e influência feminina. Eu sou a Michelle e já aproveito para cumprimentar minhas amigas, Taz e Sai. Oi, gente. E aí, meu povo? A gente vai se revezar aqui na apresentação, na mediação, nas perguntas e na interação com os convidados, então fica bem atento para isso. Vamos ao merchan um pouquinho, enquanto eu tagarelo aqui, já aproveita, já curte o nosso vídeo, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, interaja no nosso chat ao vivo com perguntas, porque a gente vai estar de olho também nas suas mensagens. E aí, a gente vem comentando todas as nossas lives que já está disponível no Spotify e no Medium, nossas lives em versão de áudio e de texto. Então, já salva, o link vai estar na descrição e para você ver ou assistir mais tarde. Eu também já aproveito para agradecer as nossas colaboradoras, que são quem está ajudando a gente nos áudios e nos resumões para o Medium. Então, muito obrigada, meninas. Vocês estão arrasando. E última coisa, aproveita também para seguir a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, e também aproveitar para entrar no nosso Discord. E aí, vamos para a nossa convidada, aquela apresentação legal. Vamos lá! Ela que trabalha desde os 9 anos de idade, é escritora de artigos técnicos, formada, é mestre e doutoranda em ciência da computação, pesquisadora na área de machine learning, mora na Bélgica atualmente, jogadora de vôlei e já ganhou vários campeonatos, é cantora e já teve uma banda. É dubladora e também já foi apresentadora de rádio e internet, professora, orientadora de TCC, inclusive, vou pedir uma orientação aqui também para o meu, já foi coordenadora de curso, palestrante, fundadora e líder das garotas CPBR, cientista de dados, gamer, otaku, ou seja, é fã de anime, criadora de conteúdo, ela é Cissa Gato. Meu Deus do céu, não precisava ter falado tudo isso. Eu estou chocada. Vocês saírem investigando tudo mesmo. Não acredito. Bom, então vamos lá. Cissa, primeiro, muito prazer. Muito obrigada por estar aqui. A gente investigou mesmo, então se prepara que aqui é nível arquivo confidencial. Nossa Senhora. Mas vai ser muito legal. Me falou que você começou a trabalhar muito pequenininha, com 9 anos de idade, e você começou para ajudar os seus pais no comércio deles, para cuidar dos seus familiares. Você tem uma família muito grande, a gente descobriu isso também. E assim, a gente sabe que família é tudo igual, né? A gente fica 2 dias juntos, já começa a brigar, mas não pode ficar 3 dias separado, que já morre de saudade, né? Como está sendo para você ficar tão longe assim dos seus, né? Porque a Bélgica não é ali do lado, né? Como é que está sendo É. esse período longe, assim? Então, boa noite, Michele, Sayonara, né? Thaís, Tássia, desculpa, e todo mundo que está assistindo. Para mim é boa noite, né? Aí quer dizer, eu não sei que horas vai passar o vídeo depois, enfim. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você está assistindo. Obrigada por estar assistindo também. Espero que seja muito útil nessa nossa conversa para todo mundo que estiver assistindo. Bom, olha, aqui na Bélgica, tipo assim, é tudo muito diferente, mas tem muita coisa que é igual. E essa questão de estar longe da família, eu acho que é um pouco difícil para mim explicar isso, porque apesar de eu ter muito laço com a minha família em geral, né, como vocês disseram, minha família realmente é grande. O meu pai tem 12 irmãos, 2 já faleceram, e a minha mãe também tem 12 irmãos, né? Não faleceu nenhum ainda do lado dela. Então, vocês fazem as contas, né? 12 com 12, 24, na verdade dá 48, aí cada um pode ter 2, 3 filhos, aí eu já tenho meus primos que já têm filhos, né? E eu tenho mais os meus tios avós, que alguns ainda estão vivos, né? Meus bisavós, eu não cheguei a conhecer nenhum deles, etc. Então, nas contas, contando aí umas 3 gerações para cima e umas 3 gerações para baixo, são umas 200 e poucas pessoas
E eu sei disso porque eu gerencio a nossa árvore genealógica, né? Então, sempre que alguém nasce, eu coloco lá, alguém morre, eu coloco lá, e assim eu sei mais ou menos o que está acontecendo na família, e eu compartilho o calendário de aniversários com a família inteira também. E assim, eu sinto, às vezes sinto falta, assim, não vou falar que eu não sinto falta, mas como eu já tenho muito costume, assim, de morar fora e voltar, morar fora e voltar, morar fora e voltar, todo mundo lá em casa já está acostumado com esse ficar longe, entendeu? E o meu irmão mesmo, ele mora em outra cidade, ele mora em São José do Rio Preto, que é interior de São Paulo. Eu moro em Jaú, junto com meus pais, que também é interior de São Paulo, né? A minha irmã também mora em Jaú. E nós somos, na verdade, de Votuporanga, que é para frente de São José do Rio Preto, sentido Mato Grosso do Sul. Então, assim, no geral, a gente se vê uma vez no mês, todo mundo, assim, né? Ou uma vez a cada 2 meses, ou quando tem feriado prolongado, depende muito do que está acontecendo. Então, a gente meio que está acostumada a não se ver sempre, né? E eu, quando tinha 16 anos, eu saí de casa e voltei com 18, né? E fui visitar, acho que umas 2 vezes só. Então, apesar de eu prezar muito pela minha família, de eu cuidar muito, né, de eu ter essa coisa de me preocupar muito com eles lá, ainda mais que meu pai tem já 70 anos, minha mãe também já está beirando essa idade, tem lá os problemas de saúde que vão aparecendo, né, a gente se preocupa com algumas coisas e tal, mas ao mesmo tempo é tranquilo, sabe? Então, mas assim, a minha experiência com a minha família, assim, eu não posso dizer o mesmo de outras pessoas que estão aqui, porque tem outros estudantes de pós-graduação aqui na Europa em geral que eles sofreram e sofrem muito com essa separação, né? São as experiências de vida de cada um, diferentes. Então, para mim é tranquilo. Obviamente, tem dia que eu sinto mais falta, tem dia que não, principalmente da pequenininha, a Sofia e o Heitor, que é meu afilhado, que são os filhos da minha irmã, que são os menorzinhos, porque todo domingo a gente estava junto, né, almoçava junto, passava o dia junto, e brincava junto, fazia um monte de coisa. Então, né, assim, acaba sentindo, né? Mas eu consigo gerenciar bem isso daí, né? Mas, assim, de qualquer forma, para mim ainda, assim, diante de tudo que eu estou vivendo aqui, eu ainda acho que eu prefiro morar no Brasil, muito mais por conta do clima, eu acho, que me afeta muito, e algumas questões aqui bem, assim, de biologia mesmo. Por exemplo, a água aqui é horrível, sabe? Eu não consigo me acostumar com a água daqui. Meu cabelo, não, sei lá, tô perdendo todo o meu cabelo por causa da água. Então tem umas questões assim biológicas mesmo, da onde que a gente nasce, que é muito diferente, que é muito difícil da gente lidar, né? Então tem umas coisas que eu acho que, não, ficar aqui, sei lá, morar aqui o resto da vida, não vou ficar, sabe? Acho que eu ficaria uns 2, 3 anos morando na Europa em geral, ou então eu escolheria um país com um clima mais parecido com o Brasil, para eu me sentir melhor, né? Com mais energia, inclusive, para fazer as coisas, etc. Né? Mas assim, eu acho que é isso que responde essa pergunta, não sei. Super responde, assim, e enquanto você falava, eu estava pensando, porque desde que a gente começou a te estudar, a gente percebeu que você tem muitos, você faz muita coisa, você sabe fazer muita coisa. Então, quando você falou que você gerencia a árvore genealógica e que você compartilha o calendário de aniversário, eu falei, que horas ela dorme? Mas super respondeu. Muito legal seu lado, seu ponto de vista, né? Sua relação com sua família. Legal. E a Mi esqueceu de colocar na apresentação que você ainda, que a gente não sabia disso, ainda organiza o calendário da família, né? Então, fica aí. Ô, Cissa, vamos entrar um pouco, então, como você chegou e se apaixonou por computação. Tá, você começou a trabalhar muito cedo, né? Desde 9 anos e acabou se apaixonando por computação. Como é que foi para você, assim, sentar na frente do computador, aprender a usar e chegar onde você está? Então, assim, na verdade, eu gosto de eletrônica no geral desde quando eu era criança. Não sei explicar para vocês, mas assim, quando eu tinha lá os meus 5, 6 anos de idade, a gente tinha o programa da Xuxa na televisão, né, gente? E assim, tinha fita cassete lá em casa pra gente ouvir, ok, fita cassete, não sei se vocês sabem o que é, mas enfim, fita cassete, né? E eu queria muito ouvir a fita cassete da Xuxa e eu simplesmente catei lá o toca fita cassete, né, o rádio, pus lá e fui tentando descobrir como que funcionava, até que eu descobri como que dava play no negócio e fiquei ouvindo lá por horas a fita, né? Daí, mais para frente, meu irmão chegou com uma fita pirata, uma fita cassete pirata do Michael Jackson, que eu
acho que eu rasguei aquela fita de tanto que eu ouvi, sabe? E aí, quando eu tinha já meus 8 anos, meu irmão chegou em casa com um Atari. Daí, sim, eu passava praticamente meus finais de semana à tarde com meus primos em casa jogando Atari. Pac-Man, Enduro, etc. Eu adorava. Eu simplesmente ficava lá horas e horas. Eu brincava também normal, tá, gente? Brincava como toda criança, só que, né, juntava meus amigos e os meus primos em casa e a gente ficava jogando videogame, depois brincava de outras coisas, brincava de bola, etc. Mas, assim, desde sempre eu tive muito contato com essa questão, né, de estar envolvida com o eletrônico no geral. E aí, o meu irmão comprou, acho que em 96, alguma coisa assim, 95, não lembro, um 486 DX2, mas eu não estava morando com meus pais naquela época. Quando eu voltei, né, e aí que eu vi que tinha esse computador lá, eu não sei, eu simplesmente sentei lá, liguei e falei como é que funciona isso aqui. E saí fazendo as coisas, entendeu? E aí tinha um amigo meu, o Mário Hugo, não tem, ele existe ainda, ele tá vivo, ele mora lá em Votuporanga ainda, e ele também estava curioso, né, com essas questões de computador, acho que ele sabia um pouco mais do que eu na época até, e aí a gente começou a fazer um monte de coisa junto. Ah, mas quando eu estava na quarta série, com uns 10 anos mais ou menos, tinha já gente vendendo curso de DOS nas escolas. Né? Então tinha já as escolas de informática padrão vendendo curso de DOS. E eu fiz, acho que uma aula experimental desse curso de DOS, e acho que eu fiz mais umas 2, 3 aulas de aula de DOS. Mas eu não entendi muito bem naquela época, né? Só tinha 10 anos, achei meio estranho. Mas eu fiz, eu lembro. Deu sentar lá, ligar o computador e ver aquela tela preta e digitar coisa, e, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Sei lá, né? Mas passou, e aí chegou a vez do 486, e eu simplesmente saí mexendo em tudo, sabe? Tudo. Sentei, aprendi sozinha, com a ajuda do Mário Hugo, e aí era uma época que cidades pequenas, que nem a minha que eu morava, a gente não tinha acesso à internet, 56 kbps, certo? Modem, não tinha internet rápida naquela época, mas aí eu fui fazer o curso de capacitação profissional em Windows, Excel, Word, etc. Só que quando eu cheguei para fazer o curso, eu já sabia tudo, eu só precisava do diploma, né, do certificado. E aí eles, né, o pessoal da escola, que é a Microlins, eles viram que eu me dava muito bem com isso, eles me chamaram para ser monitora, aí eu comecei a ser monitora nas aulas, eu ganhava R$50 na época, gente, por mês. R$50 por mês para ser monitora nas turmas, não eram todas as turmas, eram alguns horários, e para monitorar curso de digitação. Aí eu fiz curso da datilografia, né? Então, para mim, não era nada difícil fazer a digitação, mas muita gente queria aprender a digitar certo, então a gente tinha os cursos de digitação. Então, e sábado, também ia fazer monitoria, R$50 por mês, gente, e eu tava feliz. E aí, depois eles me chamaram para dar aula, tipo, eu nem tinha terminado direito meu curso, mal tinha pego, assim, acho que eu não tinha terminado meu curso de Windows ainda, sabe? E eles já me chamaram para dar aula, eu já comecei a pegar aluno particular, e de repente comecei a ganhar R$1.000 por mês só dando aula, sabe? Em escola normal. Lembrando que naquela época a internet rápida ainda estava surgindo, 2001 que veio o Speed, que daí a gente começou a oferecer internet e aulas de internet para o pessoal na escola, tal, e foi indo, né? E nesse ambiente tinha os meus colegas de trabalho, que eram professores também, que estavam fazendo ou sistemas de informação à noite, ou engenharia de computação integral, né? Que era manhã e tarde. E eu, assim, eu tinha feito 1 ano e meio de administração, eu até que gostava do curso, e eu fui com a ideia de fazer administração justamente para ajudar em casa, né, para ajudar na família, que meus pais tinham um restaurante na época, e eu achei que era uma boa ideia, mas, assim, a verdade é que eu fui fazer, né, com essa ideia, mas não era exatamente minha vocação, vamos falar assim, né. Apesar de eu ter gostado muito, por exemplo, tinha algumas matérias que eu gostava mais, como a parte de... Nossa, fugiu completamente. Mas de fazer lá contabilidade, eu gostava de fazer contabilidade. Uma outra que gerenciava estoque, eu também achava super legal. Mas, enfim, chega uma hora que, sei lá, me deu um negócio assim, eu achei que eu estava deslocada e eu cancelei meu curso, né, fiz 1 ano e meio, cancelei. Hoje eu me arrependo um pouco, confesso, de não ter terminado o curso de administração, porque eu acho que teria sido muito bom para mim, depois, enquanto engenheira, ok? E também agora, como cientista de dados, eu acho que eu teria ganhado muito se eu tivesse feito os 4 anos de administração. Mas, né, juventude, aquela coisa, vamos que vamos. Aí eu fiquei mais 1 ano e meio sem estudar, só ali pensando o que eu ia fazer da vida, até que eu decidi fazer engenharia de computação,
por influência do ambiente, né? E aí eu fui fazer, gente, curso integral particular pago. Entrava na faculdade, era centro universitário, às 8 e ficava até às 5 no primeiro ano, praticamente. Depois, o segundo ano passou a ser das 8 às 3. E, além disso, eu ainda ia para a microlis da aula. Então, tinha dia que eu saía da faculdade, tipo, 5 horas, eu já ia direto para lá, comia alguma coisa lá, trocava de roupa lá, ia de bicicleta e trabalhava até às 11 horas da noite. Aí, no outro dia, 6 horas, eu já estava acordada para ir de bicicleta para a universidade de novo, bababá. E tinha dia que eu tinha muita lista de exercícios para entregar e às vezes ficava acordada até 2, 3 horas da manhã. Na época eu namorava, né, e muitas vezes meu ex-namorado me ajudava a ficar acordada, porque ele era super acostumado a ficar acordado, de madrugada jogando, eu não. E aí, muitas vezes eu chegava a dormir em cima da mesa estudando, literalmente, assim, sabe, segurando a caneta. Isso foi por uns 2, 3 anos, mais ou menos, foi assim, até que eu fiquei muito doente, né, por conta de sobrecarga de trabalho, e não tinha mais condição. Eu tive que pedir demissão, só que eu consegui uma bolsa durante esse período, que era a bolsa do Programa Escola da Família, que eu trabalhava sábado e domingo nas escolas públicas em São Paulo e recebia 100% de bolsa, desde que as minhas notas não fossem notas vermelhas, né? Então, a nossa pontuação era de 0 a 10. Eu tinha que estar ali sempre entre 8 e 10. Se eu ficasse abaixo disso, provavelmente eu ia ficar sem bolsa. Então, por um período, eu ia sábado e domingo nas escolas, eu trabalhava de segunda a sexta e ia para a universidade. Isso foi por um período de 6 meses, foi isso que acabou com a minha saúde, e aí que eu pedi para sair. A minha, não vou dizer que ela era chefe, porque ela era uma pessoa extremamente capaz, ainda tenho contato com ela, mas ela gostava muito do meu trabalho na escola, e ela ficou assim, bem triste de eu ter que sair, porque, né, ela reconhecia que eu era uma boa professora para os alunos, etc. Eu também gostava de dar aula, eu sempre gostei, mas eu não tinha condição de continuar. Então, eu fiz um tratamento uma época ali para recuperar as energias e eu segui só com a universidade e a escola da família, que era um trabalho pesado também, porque eu fui parar numa escola, eles me colocaram numa escola que era favela na minha cidade, então a gente tinha muito estresse durante o final de semana, né, lidar com muitas questões pesadas dos alunos que frequentavam lá, mas foi uma experiência incrível também, foi ótimo para mim. Eu fiquei 3 anos e meio com bolsa, e aí eu consegui finalizar, fiz o meu TCC com JME, que é o Java Micro Edition, né, que basicamente desenvolvi um aplicativo de celular na época que era realmente celular, tá, não era smartphone. Smartphone veio bem depois. Naquela época a gente tinha celular que só fazia ligação e tinha joguinho. E todos os jogos eram feitos em Java, tá? E na época Java era uma linguagem top master, né? Todo mundo sabia Java, a única coisa que se ensinava era Java e C Sharp, né? Que eram as maiores ali. Então eu optei por ir para Java, eu já fazia parte da comunidade pessoal de Java, inclusive. Então foi mais ou menos assim. E aí terminei a graduação, me inscrevi para um monte de programa de mestrado, não passei nenhum. Aí, de repente, o Zorzo, que meu ex-orientador lá na UFSCar, ele me chamou, tipo, faltando 2 dias para começar as aulas, né, de mestrado na UFSCar, e porque tinha sobrado uma vaga, e ele gostou do meu currículo justamente porque eu estava trabalhando com Java na graduação, e aí eu fui, gente, tipo, era, né, o que dava. Mas eu não consegui bolsa durante meu mestrado, então foram 2 anos e 9 meses de mestrado sem bolsa, e aí depois eu fui trabalhar, e aí então depois eu fui fazer meu doutorado, né? E só que, mesmo durante o mestrado, eu continuei dando aulas como tutora virtual na educação à distância da UFSCar, né? Foi por quase 3 anos, quase meu mestrado inteiro eu fiquei ali. Não, mentira, foi 2 anos, porque o primeiro ano não tinha ainda, foi a partir do segundo ano. E aí depois, né, fui dar aula nas universidades, e agora esse período do doutorado eu só peguei alguns alunos particulares, né, não peguei nada para trabalhar assim mesmo, porque com a bolsa eu não posso, mas eu tive alguns alunos particulares. Então, basicamente, é isso. Basicamente, coisa pra caramba. Isso, é muita coisa. Antes de eu assim, continuar, né, nas perguntas, uma coisa que você falou que chama atenção e as pessoas podem ficar na dúvida. Você disse que sente que a administração poderia ter te ajudado mais onde você está hoje. Por quê? Assim, seria a questão do negócio ou o que você tem em mente?
Eu acho que é mais pela questão de entender de negócio, né? Porque eu vejo que muitas vagas de emprego hoje, eles perguntam assim para você, mas com que produto você quer trabalhar? Com que setor? E muitos deles, muitas das startups, inclusive em ciência de dados, são voltadas para a área de finanças, né? Eu não sei, cara, tipo assim, não me bota para trabalhar com finanças que eu não sei nada, entendeu? Inclusive aqui na Bélgica eu fiz uma entrevista já, que tem um pessoal tá olhando meu currículo aqui, eu coloquei que eu moro aqui, né, de propósito, e aí o pessoal já tá olhando, já conversei com algumas pessoas e fiz uma entrevista, e o cara me perguntou na entrevista, qual é o setor que você prefere trabalhar? E eu falei, nossa, eu não tinha pensado muito bem sobre isso, mas tinha um em mente, que eu gosto de esportes, né, então eu pensei muito em trabalhar com ciência de dados voltado para esportes, e, tipo, eu tinha olhado a empresa, o site da empresa, tudo, e, putz, eu falei, putz, mas não sei, preciso de mais detalhes, assim, sabe, sobre o que eles fazem. E, por fim, ele falou que a área de finanças era grande, né, fatia dos clientes deles. Então, assim, acho que essa questão, né, de conhecer mais sobre como funciona o negócio e tal, talvez faça falta, né? E meus pais são empreendedores, meu irmão é empreendedor, meu irmão tem seu próprio negócio. Né, eles sempre falam, você tem que aprender a vender seu peixe, eles sempre pegaram no meu pé para fazer uns cursos, algumas coisas, eu nunca quis fazer, né, porque sempre estava voltada para a área de ciência, pesquisa, etc. Não é que eu achasse assim que era um desperdício eu fazer aquilo, né, não, mas era um momento que eu não estava, sabe, eu não estava naquele momento no mood para fazer aquele tipo de coisa. E era uma coisa muito mais voltada, assim, para desenvolvimento pessoal, vendas, que é uma coisa que eu realmente não gosto, sabe? Não gosto, tá? Mas, de fato, a gente tem que saber vender alguma coisa. E a questão das finanças, que não é muito a área deles também, certo? Finanças é outra coisa, assim. Então, eu fiquei pensando muito sobre isso quando eu fiz essa entrevista aqui, né? Que, putz, eu poderia ter terminado, né? Eu teria pelo menos uma noção. Porque 4 anos de graduação a gente aprende o básico para sobreviver no mercado, né? Então, assim, eu vejo, bom, agora às vezes eu me pego pensando, nossa, acho que eu tenho que fazer um curso na Udemy, na Coursera, alguma coisa assim, sobre determinadas coisas, né, que são básicas de outras áreas, para poder me enquadrar, às vezes, uma vaga de emprego, alguma coisa assim, né, porque a expertise técnica, para mim, é fácil de aprender, tipo, aprender uma nova linguagem, para mim, é fácil, ensinar uma linguagem é fácil, né, por mais que eu não saiba determinadas coisas, eu já tenho, né, uma experiência aí que me permite aprender com uma certa rapidez, assim. Mas as outras questões são mais difíceis, né? Então, principalmente essas relacionadas a finanças. Então, é por isso que eu comentei. Não, sim, e só reforçando, a gente está começando, né, a comunidade e programa de mentorias essa segunda agora. E a gente vai bater muito na tecla de negócio. A gente sempre fala, a gente precisa entender negócio. Então, é uma coisa que a gente também concorda muito com você. Mas então, continuando, assim, a gente sabia que você tinha essa carreira acadêmica por conta da emendar a graduação, o mestrado e depois doutorado. Mas pelo que eu vi, você já dá aula desde o início, inclusive. Tipo, você já era mentora, já dava aula. Então, assim, fala um pouco sobre essa sua paixão, assim, você gosta mesmo de dar aula? Chegou a ser pensado, assim, uma decisão que você falou, cara, eu quero ir até o final, eu quero doutorado? Ou você, quando viu, você já estava, assim, já era natural para você? Gente, primeiro, desculpa, que eu só agora percebi que minha câmera tá tremendo muito. Mas eu não sei como fazer parar de tremer. Desculpa de verdade. Vocês acham que tá ruim assim? Tipo, de vez em quando ela treme, certo? Tá de boa? Tá de boa, pode ir. Tá, não tem problema, não. Tá. Então, diz a minha mãe que quando eu nasci, o meu vô, que era o meu padrinho, disse: a Cecília vai ser professora. Que meu nome é Cecília, né? Elaine Cecília. A Cecília vai ser professora. Porque naquela época, quando eu nasci, nos anos 80, 70, ser professora era a profissão mais. Não sei nem como definir, mas era uma das profissões mais importantes e era extremamente valorizada. Naquela época, era valorizado ser professor, né? Então, ganhava bem e era uma coisa super reconhecida. Então, para o meu avô, eu ser professora, era o máximo, a coisa mais maravilhosa do mundo, entendeu? Então, não sei se isso é culpa dele ou não, mas enfim, eu não sei, eu comecei a dar aula lá na Microlins, eu gostei e fui, assim, eu senti que era uma coisa que eu conseguia fazer muito bem e fui indo, sabe? Eu amo dar aula, eu prefiro aqui, com todo mundo que eu converso, inclusive com o pessoal aqui, né, eu falo, eu prefiro dar aula
do que, inclusive, fazer pesquisa, entendeu? Porque eu sinto que eu até gosto de fazer pesquisa, eu faço a pesquisa, etc., mas não é aquilo que me dá paixão, entendeu? O que eu realmente gosto é de estar no meio dos alunos, na sala de aula, explicando coisas, fazendo projeto junto com eles e fazendo projetos de extensão. Então, assim, durante todo esse período, né, que eu já passei dentro da universidade, eu já sei o que é que eu me dou melhor, que eu consigo contribuir melhor. Eu consigo contribuir melhor dando aulas e fazendo projetos de extensão, né? Os projetos de pesquisa, essas coisas assim, eu até faço, mas é uma coisa assim que eu vou falar que é fácil, simples para mim e que eu amo de paixão, entendeu? Que na universidade aqui no Brasil a gente tem basicamente 4 pilares, né? Que é o professor ele tem que dar aula, então é ensino, pesquisa, extensão e inovação. Que a inovação ela pode vir junto dos projetos de extensão ou dos projetos de pesquisa, né? Então, assim, o tempo que eu dei aula em Bauru, que eu desenvolvi vários projetos de extensão, eu senti que eu conseguia contribuir diretamente e impactar diretamente a vida das pessoas, não só dos alunos, mas da cidade, da sociedade da cidade que eu estava incluída, né? A gente desenvolveu, inclusive, um projeto de extensão lá, junto com a Associação dos Diabéticos, né? E que o meu aluno, a gente começou, vamos fazer um site, um aplicativo para pegar a informação dos pacientes que vêm aqui, a gente monitorar, etc., né, e depois cada um que vem escreve o que fez, o que aconteceu, cada fisioterapeuta, blá, 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 porque era uma equipe de umas 20 pessoas, mais ou menos, entre nós da engenharia da computação e os profissionais ali da saúde, todos da universidade e da associação. Depois a gente vai conversando com um, conversa com o outro, aí com uma professora que já era doutora, ela tinha inclusive, acho que uma bolsa disponível, e aí a gente pensou num projeto que veio do projeto de extensão, mas que se tornou um projeto de iniciação científica, que ganhou prêmios, e ela está patenteando, né, que era um aparelho que meus alunos desenvolveram na época, que você coloca a mão e ele faz a medida da prece para identificar alguma coisa lá relacionada a diabetes agora, mas não sei explicar detalhes, tá? Então eles desenvolveram esse aparelho que faz isso. E isso foi o que? Uma ideia que veio da cooperação entre vamos ajudar a Associação dos Diabéticos a melhorar as coisas para eles, tornar mais fácil. E aí vai conversando com um, conversa com o outro, se a gente tem condição de fazer um negócio desse aqui, para fazer isso, para ler isso, e a gente conseguir identificar, não sei o que lá, pô, tem. Como era engenharia de computação, a gente trabalha com Arduino, etc. E tal, vamos fazer um protótipo aqui, sabe? Então, foi um trabalho de 1 ano. Eu não pude continuar o trabalho porque eu saí de lá, mas eu sei que a professora continuou, ela publicou artigos e estava em processo de patenteamento, etc. E, inclusive, eu não sei que ponto que está agora, né? Porque já faz um tempo isso. Mas é isso que eu falo, que é a questão de impactar diretamente as pessoas, e é isso que eu sinto que eu quero fazer. Não, é isso que eu quero fazer, entendeu? É isso que eu penso, assim, que é o ideal para mim, sabe? Então... Te cortei. Pode falar. Pode concluir. Não, eu já terminei. Eu ia falar, assim, que esse ponto me pegou muito, porque desde a minha graduação, desde sempre, eu sempre penso nessa questão de que tecnologia tem que ser usada para facilitar a vida das pessoas, especialmente das pessoas que têm a vida mais difícil. Foi o meu projeto de TCC, foi nessa área, o meu projeto de mestrado futuro, na minha cabeça, é nessa área, então depois eu vou procurar esse artigo aí que eu fiquei muito interessada, muito interessante isso. E quando você fala, né, que é isso que você quer fazer, é impactar positivamente a vida das pessoas usando tecnologia, ou seja, mais um pontinho aqui para você, mais uma coisinha anotada. Mas sobre o seu doutorado, assim, você já falou das dificuldades de clima, de água, de sentir essa diferença, né, até na disposição para fazer as coisas e tal. Mas o que você espera para depois disso, assim? Tipo, eu acho que você quer, de fato, continuar nessa área acadêmica por tudo que você falou, mas como que você vê assim, essa aplicação? Enfim, futuro. Olha, é muito incerto, sabe? Porque, assim, eu tenho uma certa preocupação também com o meu futuro, aposentadoria, falando diretamente assim, porque eu não tenho muitos anos de CLT, eu acho que eu tenho só 10 anos, né, de CLT,
E agora, durante o doutorado, eu estou fazendo o pagamento do imposto como estudante, que eu acho que é R$ 100 por mês, que assim eu não fico sem coletar nada por INSS, etc. Né? Então, se eu vou pôr na conta aí, vai dar 14 anos de como é que a gente fala mesmo, né, coleta? 14 anos pagando imposto lá para a gente poder aposentar, né? Então, assim, fazendo minhas contas, eu vejo que eu vou ter que trabalhar até os 100 anos para poder apresentar, sabe? Então, eu tô meio preocupada com isso agora, né? Porque eu já tô aqui com meus 42 anos e eu preciso voltar a trabalhar logo para poder contribuir e conseguir aposentar bem, né? E só que ao mesmo tempo, né? Durante o meu doutorado, eu também senti um desejo muito grande, assim, de ter uma experiência dentro de uma empresa. Tanto para eu poder crescer, porque eu vejo que acho que isso é um desafio que talvez eu tenha que enfrentar para determinadas coisas dentro de mim evoluir, não sei, sabe, eu sinto essa intuição na minha cabeça, né? E então talvez voltar para a universidade com uma outra mentalidade para tentar fazer uma coisa ainda diferente, porque tem muitas coisas que me incomodam dentro do ambiente acadêmico, né? Uma delas é justamente essa coisa das universidades não conseguirem conversar com as empresas, né? Então, eu estava pensando muito nessa questão. Eu acho que eu preciso saber como que é uma empresa, porque daí eu sabendo como é trabalhar numa empresa e como é estar na universidade, talvez eu consiga encontrar um caminho entre essas duas coisas e tornar as coisas mais fáceis para os dois lados e fazer alguma coisa melhor, né? Então, eu estou, sim, tipo, procurando vagas de emprego na Europa, porque eu acho que eu consigo trabalhar uns 2 anos por aqui, né, e ganhar um bom dinheiro, guardar um dinheiro, ficar tranquila por um tempo, e aí voltar com uma expertise um pouco diferente para o Brasil, conseguir alguma boa vaga de emprego lá, entendeu? Ou até mesmo concurso que seja, né, para professor, mas isso é uma possibilidade, né? Por quê? Porque é uma possibilidade? Porque eu ainda tenho esse ano inteiro para acontecer, né? E aí, quando terminar esse ano, porque eu tenho até dezembro, né? Então, provavelmente eu vou ficar enrolada com a minha tese até janeiro do ano que vem. Eu tenho um outro sonho que eu quero realizar também, que é ter a minha cidadania italiana. Para poder ter rápido a minha cidadania italiana, eu tenho que ir para a Itália ficar 4 meses. E aí que eu pensei, bom, se eu conseguisse uma vaga de pós-doc na Itália com bolsa seria mais fácil, porque daí eu não fico 4 meses parada sem fazer nada, porque nesses 4 meses é proibido que a gente trabalhe, né? Porque a gente vai com 3 meses de turismo, né? Visto de turista para a Itália para pegar a cidadania. E se você não conseguir nos 3 meses, a partir do quarto, quinto, aí você tem que trabalhar, né? E você consegue trabalhar desde que você tenha alguém lá que esteja fazendo consultoria para você nesse meio campo, assim, né? E aí consegue e fica mais fácil. Então, tem esses poréns todos aí, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou procurando uma vaga de pós-doc, também estou procurando uma vaga de emprego, então eu estou, sabe, meio que fazendo as duas coisas, assim, para ver o que é que vai ser. Né? Mas assim, eu não tô arrancando os cabelos, né? Eu tô assim, todo dia pensando que vai acontecer o melhor, né? Se for para conseguir uma vaga de pós-doc, ok. Se eu conseguir a vaga de trabalho, ok. E se eu não conseguir nada na Europa, tá ok também, entendeu? Tipo, eu já passei da fase de ficar assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? E não dá nada dá certo, sabe? Eu meio que tô me tranquilizando todo dia, ficando calma todo dia a respeito disso, porque se não dá certo é porque não era para ser, então vamos tentar outro caminho, né? Mesmo porque eu não me importo, por exemplo, de voltar para o Brasil agora, né? E se eu precisar fazer uma grana extra, trabalhar num bar, alguma coisa assim, entendeu? Mesmo porque eu tenho experiência, né? Então, se me chamar para trabalhar de garçonete no balcão para servir gente, eu não tenho problema com isso. E aí, assim, dá para fazer uma grana extra, dá para ir vivendo, entendeu? Sei lá, se quiser, eu posso sair cantando no bar aí, ganhar lá uns 50 ou 100 reais numa sexta-feira cantando umas 30 músicas, tá bom. E é assim, sabe, eu consigo me virar, mas eu quero ter, assim, um emprego bom, que eu consiga ter uma boa aposentadoria, entendeu? Que eu não tenha mais que ficar preocupando a minha família com a minha situação, né? Porque eu sempre estou indo embora de casa e voltando para casa, né? Indo embora e voltando. Então, assim, eu também estou cansada disso. Também quero ficar, tipo, né? Ter o meu espaço bonitinho, ainda que seja assim, um ano no lugar, um ano no outro lugar, mas é o meu espaço, né?
e que ninguém fique preocupado com o fato de que eu não tenho dinheiro, né? Inclusive eu, né? Então, são vários fatores assim envolvidos, etc. Mas eu acredito que vai dar certo, né? A primeira coisa se eu não conseguir nada, tipo, por exemplo, até janeiro, fevereiro, aí definitivamente eu vou para a Itália, tiro a cidadania italiana e depois eu faço outras coisas, né? Porque senão eu nunca vou conseguir tirar minha cidadania italiana, e é um sonho que eu quero realizar, e se eu não realizar esse sonho, eu vou ficar frustrada. Então, né? Da mesma forma, fazer o doutorado de sanduíche era um sonho meu, e eu achei que nunca ia dar, por conta da pandemia e tudo que aconteceu, e eu tive vários problemas durante o processo de bolsa, e eu já tinha desistido, inclusive. Né? Então foi um milagre, assim, entre aspas, um milagre, né? Que eu consegui essa bolsa e realizar esse sonho, né? De vir para cá. E até mesmo o doutorado, para mim, era uma coisa impossível, né? Porque eu não tinha projeto, não tinha orientador, não tinha ideia, eu só sabia que eu queria trabalhar com machine learning, e era praticamente mudar de área, e mesmo assim eu consegui o professor, consegui o orientador, sabe? E tá indo super bem, né? E agora que eu tô conhecendo os top masters pesquisadores da minha área, uma coisa que eu nunca imaginei, né? Inclusive, o projeto que eu estou fazendo aqui, que é vinculado com o meu, a gente está chamando um outro pesquisador que está em Paris, que eu sou super fã dele também. Tipo, a minha orientadora aqui, eu sou fã dela. E esse cara é mais. Putz, assim, sabe? Eu falo, não acredito. E eu tô aqui assim, pensando, meu Deus, eu tô tremendo, porque esse cara vai me fazer pergunta, eu não vou saber responder nada, eu vou passar uma vergonha. Mas, enfim, né? Assim, mas é para dizer, sabe, que às vezes a gente tem que planejar e ter, assim, tudo bem. Às vezes tem gente que fala assim, você tem que decidir fazer isso e aquilo e pronto, acabou, e corre atrás, fim de papo. Mas, dependendo da situação, você tem que ter um plano B, assim, sabe? Porque senão você vai perder muito tempo, vai perder dinheiro e você não vai conseguir fazer as coisas. Tudo bem, você quer a cidadania? Ótimo. Então, vamos trabalhar para a cidadania. Mas tem as outras coisas também que a gente não pode esquecer, né? Então, eu tô nesse nível agora, eu tô nesse ponto da minha vida, sabe? É outro ponto de mudança, né? Nossa, muito legal o seu relato. É bom para também a gente desmistificar um pouco da vivência no exterior. A gente tem muito isso entre o real e o que as pessoas acham que acontece. Mas antes de falar sobre isso, você comentou sobre doutorado sanduíche. Eu acho que seria legal também comentar para todo mundo que está assistindo o que é isso. Desculpa, gente, eu não esqueci completamente. É o seguinte, falando agora das estruturas que a gente tem, né, para isso acontecer. Então, a gente tem ensino fundamental, ensino médio, aí a gente pode ir para os cursos, né, de graduação, que aí você pode ter o técnico, o tecnólogo, o bacharelado, licenciatura, e aí você pode depois ir para o stricto sensu ou lato sensu, que o lato sensu é basicamente as especializações, MBA, stricto sensu, mestrado, doutorado. Na graduação, quando você está fazendo bacharelado ou licenciatura, certo? Mestrado, doutorado, você pode passar um período no exterior, desde que o que você esteja fazendo seja uma pesquisa científica. Então, bacharelado é iniciação científica, né? Então, você vai fazer graduação, tem 4, 5 anos a sua graduação, você pode fazer 4 meses de iniciação científica no exterior. Mas aí você tem que estar fazendo um projeto de iniciação científica já com alguém no Brasil, né? Então, sei lá, você entrou esse ano na universidade, você já está vendo alguns professores que você gosta, tem uma coisa, um tópico, um assunto que você se identifica mais, você pode começar a fazer uma pesquisa científica com aquele professor que vai te iniciar na ciência, por isso iniciação científica, tá? E aí, com isso, se esse professor ele tem condições, ele consegue submeter projetos, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, a FAPESP, né, CNPq e CAPES, para conseguir uma bolsa em parceria com uma universidade no exterior que tenha relação com o seu projeto e fazer uma colaboração com o seu projeto, né? E isso se repete no mestrado e no doutorado, né? Então, na graduação, não sei se tem o nome, mas enfim, eles falam iniciação científica, aí você passa 4 meses fora. No mestrado, é mestrado sanduíche, porque você vai fazer os 2 anos ou 3 anos, depende do lugar, do mestrado no Brasil, né? Só que desses 3 anos, 6 meses você pode ficar numa instituição fora do Brasil, fazendo projeto em colaboração com a sua pesquisa no Brasil, e o mesmo doutorado. A diferença é que no doutorado, dependendo de como for, você consegue ficar até 1 ano fora, né?
Então, você consegue fazer, vamos supor, 5 anos de doutorado, sendo 1 ano no exterior, né, com bolsa e tudo mais. Só que daí você precisa participar dos editais que selecionam as pessoas para fazer esses projetos em colaboração, certo? E no caso do mestrado e doutorado, a gente sempre tem chamadas da CAPES, né, que é o CAPES Sprint. Todo ano tem, com exceção da pandemia que a gente não teve, 2020, 2021, não teve, né? Mas teve em 2022, esse ano acho que já abriu novas chamadas, né? Então, assim, tem que escrever projeto, tem que submeter o projeto, tem que passar por tem que mandar um monte de documentos, um monte de coisa. Tem que escolher muito bem onde que você vai, porque a realidade aqui na Europa é um pouquinho diferente, tá? Que as coisas também estão caras por conta da guerra. Então, a bolsa que a gente está recebendo atualmente para algumas cidades não é suficiente. Tem estudante aqui, sim, passando muita dificuldade, porque gasta mais da metade da bolsa com aluguel somente, tá? Então, assim, eu vou ganhar 1.300 euros por mês. Cara, 1.300 euros às vezes não dá, né? Tem gente que está tendo que pagar 1.000 euros de aluguel e não sobra o que faz o quê, entendeu? Então, assim, as bolsas no exterior não tiveram aumento, né, pelo governo, só as bolsas no Brasil. A gente não sabe se vai ter ou não. Então, quando você pensar em fazer um doutorado sanduíche, um mestrado sanduíche, a graduação sanduíche, você tem que pensar muito bem onde que você vai, verificar o custo de vida daquela cidade, verificar a situação toda, aluguel, água, luz, gás. Se você for no inverno, é pior ainda, porque você tem que pagar pelo gás, né, que você gasta para o aquecedor. Enfim, tem que pensar bem, mas tem que ir, tá? Não vai ficar desesperado, assim, não vai dar certo, não. É só se programar. Se você, por exemplo, já tem uma bolsa que você está recebendo no Brasil, já vai guardando dinheiro. Seja esperto, entendeu? Vai guardando dinheiro, não gasta tudo com festa e etc. Não, filho. Você tem que festar também, mas não vai, tipo, todo dia pra festa, entendeu? Tipo, vai um sábado, tá bom? E o resto, você quer fazer mesmo isso? Então você guarda o dinheiro. Porque aí você vai poder vir pra Europa, pagar suas contas e ainda viajar. Ah, que bom, né? Agora, se você vem pra cá, você tem um monte de custo, e aí não sobra nada nem pra você comer, você vai fazer o quê? Entendeu? Então, é a minha dica, né, a respeito, e o que é a questão do sanduíche. Sanduíche é isso, quando você faz uma parte do seu doutorado, ou mestrado ou graduação, fora do Brasil, tá? E isso é muito bom para o currículo, e é muito bom também para você enquanto pessoa, e é bom também para o Brasil, porque daí a gente traz coisas, né, a gente vê coisas diferentes aqui, a gente leva para a universidade onde a gente está, e os professores vão tentar fazer alguma coisa diferente a partir disso. Beleza? Acho que deu para entender. É muito legal você falar sobre custos também. Eu já fui monitora e também já fiz pesquisa na faculdade, e era muito complicado a gente ter que tirar do nosso próprio bolso, porque a bolsa realmente não dava. Só uma pequena bolsa. O meu ainda era voluntário, a gente tinha que arcar com custos, assim, os próprios professores, a gente fazia vaquinha, então era bem complicado. E você citar também sobre a bolsa de fora que não foi atualizada, que muita gente também está com dificuldades disso, mostra um outro lado do exterior, da pesquisa, que a gente tem que continuar incentivando. E aí você já falou um pouquinho do seu dia a dia, mas como que é a sua rotina de estudo? Como que você vai, assim, para a faculdade? Como que você distribui seu tempo? Eu já vi muitos pesquisadores que vão para fora, que vai fazer doutorado, e passa madrugada lá nos laboratórios. Como que é o seu dia, assim? Eu acho que essa questão dos horários depende muito de cada pessoa, né? Porque, por exemplo, o jeito que e também depende muito da área, tá? Porque, assim, a forma que eu trabalho aqui é totalmente igual à forma que eu trabalhava no Brasil. É tipo, eu poderia perfeitamente fazer meu projeto aqui no Brasil, sabe? Não tem diferença nenhuma, né? Por quê, gente? Na ciência da computação, em geral, a gente faz tudo no computador, entendeu? Não tem, tipo, você vai rodar um experimento num cluster, é tudo online também. Você manda os jobs remotamente. Tá, mas ok. Só que eu tenho o seguinte, aqui eu estou indo numa universidade que tem outras pessoas trabalhando com outras coisas. Se eu tiver problemas, dúvidas, eu tenho cabeças de países diferentes para me dar opiniões totalmente diferentes, entendeu?
eu não estou menosprezando o nosso conhecimento do Brasil, tá? Muito pelo contrário. Porque no Brasil eu ia para o laboratório todos os dias e sempre tinha gente no laboratório e a gente sempre trocava ideia. Mas aí, às vezes, surgia alguma coisa, a gente ia, né, consultar os artigos científicos, né, e aí tentava entrar em contato com as pessoas. Às vezes, alguns professores conseguem os contatos pra gente, às vezes não, depende muito, assim, de várias coisas. Às vezes, eu sou caruda, eu mando e-mail mesmo pro professor, pra pessoa que publicou o artigo, não tô nem aí. Blá, 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 se respondeu bem, se não respondeu, amém, entendeu? E, assim, mas assim, quando a gente vai para o exterior, a gente está já num ambiente que tem pessoas que já vêm de culturas diferentes, e eu acho que isso é um diferencial, a diversidade cultural, exato, tem uma diferença no ambiente de trabalho, da mesma forma que a gente luta por ter uma diversidade de pessoas negras, brancas, mulheres negras, etc., dentro das nossas empresas no Brasil, que isso faz a diferença, e eu acredito muito nisso, né? Então aqui a gente tem esse diferencial, entendeu? E, assim, o dia a dia é basicamente a mesma coisa. Então eu acordo, eu tomo meu café, faço minhas orações aqui, aí eu vou para a universidade, tem dia que de ônibus, tem dia de bicicleta, depende. Né? No Brasil, normalmente eu ia de carro, porque eu tenho um carro no Brasil, e depois eu fico lá o dia inteiro, a gente almoça todo mundo junto na universidade, inclusive os professores. Isso é uma coisa que eu achei legal aqui onde eu estou, tá? Porque eu não sei se é assim em todos os lugares, mas aqui onde eu estou, que é a Universidade Católica de Leuven, em Kortrijk, todo mundo almoça no trabalho. Não importa onde você trabalha. Todo mundo leva almoço para o trabalho e todo mundo almoça no trabalho. Então, a gente almoça com os funcionários aqui, a gente almoça com os professores. Isso eu acho o máximo, porque no Brasil eu nunca almocei com os professores. Mesmo eu sendo professora também, sabe? Mas eu já peguei os meus alunos para almoçar comigo quando eu trabalhava. Mas lá na UFSCar, por exemplo, muito dificilmente os professores vão almoçar com os alunos. Muito, né? E aqui já é uma coisa totalmente normal, né? Então a gente tem um contato um pouco mais próximo. E aí, quando é lá pelas 6 horas da tarde, eu volto para casa. E aí eu não trabalho mais, tá? Tipo assim, não. Aí eu vou assistir anime, vou ler meus mangá, vou falar com a minha família, converso com a outra brasileira que eu tô morando aqui com ela, converso com as outras pessoas no WhatsApp. Às vezes alguma outra coisa que seja urgente eu acabo fazendo, mas como é muito intenso durante o dia, né? Das 8 às 6 dentro da universidade é muito intenso, eu consigo me concentrar e produzir muito. Eu chego realmente cansada, né? Então eu quero só comer, tomar banho e, tipo, 10 horas da noite eu tô dormindo também, gente. Porque aqui é uma loucura, assim, né? 10h30 no máximo já tô dormindo. Porque meu corpo não consegue lidar bem com o clima aqui, sabe? É muito louco. Então, enfim. Mesmo tomando vitamina e tudo mais, é meio difícil. Então, assim, de segunda a sexta é mais ou menos isso. E no Brasil eu fazia praticamente a mesma coisa, né? Só que a diferença é que no Brasil eu tinha o meu carro, tenho, aliás, eu não vendi ainda, ele tá lá. E aí, quando eu estava morando em São Carlos, eu ia jogar vôlei à noite, né? Não todos os dias, acho que era 2 dias da semana, eu ia jogar vôlei. Às vezes ia para algum outro lugar com uma galera, algum lugar para fazer alguma coisa, né? E normalmente, final de semana, eu ia para Jaú, na casa dos meus pais, ficar com a minha família, etc. Não todos os finais de semana, né? Mas ia. E tinha também as questões da igreja que eu participo, que eu ia também nos finais de semana e durante a semana, nas reuniões, etc, né? Tinha os cursos também. E aqui eu fico mais assim, durante a semana em casa, e final de semana, aí eu vou para outras cidades aqui na Bélgica, conhecer os lugares, né? Vou também, já fui em Paris aqui, no Ano Novo, e agora em abril eu vou para Londres, e em maio eu vou para Grécia, na Atenas. Só que assim, tudo muito bem gerenciado, picadinho assim, então, tipo, se eu vou para esses lugares que eu sei que eu vou gastar muito, eu já não gasto tanto nas outras coisas, para não faltar dinheiro. Mas o dia a dia é isso, sabe? Não muda muito, né? Agora, as outras áreas, eu sei que é difícil. Tem uma brasileira aqui, que ela é da área de biologia, às vezes ela tem que ficar 12, 14 horas no laboratório, né? Porque tem que ficar de olho em umas coisas lá. E aí é mais difícil, né? Aí realmente é mais complicado. Aí tem alguns pesquisadores que precisam de insumos, e são insumos vivos, aí piorou, sabe? Aí já complica mais.
Mas assim, a gente da computação, de certa forma, é sortudo. Sim, temos certos privilégios. Muito bacana conhecer como é que está sendo o seu dia a dia, Cícia. Mas agora a gente queria falar um pouco de hobby. Quem prestou atenção na apresentação de mim viu que você foi dubladora, cantora, enfim, muita coisa que, inclusive, muitos dos seus hobbies chegaram a ser até profissional, né? Chegou a ser parte da carreira em algum momento. Então, eu queria que você falasse, assim, tanto... Aí agora eu vou juntar um monte, tá? Tá. Como tanto se você sente alguma dessas, e aí o hobby que vier na sua cabeça, ou o que foi realmente da sua carreira, te influencia hoje como cientista de dados, ou então, assim, como na sua vida mesmo, enquanto pessoa, se ajudou na sua formação. Isso também pode ser uma coisa que seria muito bacana saber. E só destacar que é muito importante, assim, ver que você não abre mão dos seus hobbies, independente de você estar na correria do seu dia a dia. Ah, jamais, gente. Antes de estar aqui com vocês, eu estava assistindo Shingeki no Kyojin, que eu chorei até de emoção de tão bom que foi o episódio da volta da quarta temporada. Eu não podia deixar de assistir. Mas assim, eu acho que tudo, absolutamente tudo que aconteceu na minha vida me ajudou de alguma forma com a minha personalidade. Porque assim, eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu também sou introvertida. Eu tenho momentos, né? E eu estou no momento agora, desde 2017, mais ou menos, mais introvertido. Na verdade, é um momento difícil que eu passei na minha vida, que eu tive que voltar para dentro de mim e verificar algumas coisas, ver o que eu tinha que mudar, ver o que eu queria da minha vida e trabalhar essas coisas, que não é fácil, sabe? Não é fácil você saber, assim, você identificar dentro de você os problemas, né, que você tem que lidar e sair deles, né? Mas eu estou conseguindo. Tipo, hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila. Eu falo menos palavrão, tá? Eu tenho mais paciência. Eu brigo menos com as pessoas. Eu me estresso menos em qualquer ambiente que eu estiver. Eu evito confusão, sabe? Isso porque a religião que eu tô me ajuda muito com isso também, porque a partir da religião que eu consigo fazer 30 minutos de meditação todo dia, e isso me ajuda muito. Inclusive, achei muito engraçado que outro dia a gente foi no bar aqui com os alunos internacionais, né, que tem aqui, e aí a gente estava falando sobre meditação e tal, e eu comentei isso, e aí um dos meus colegas falou, é por isso que você é tão calma. E eu fiquei surpreso com aquilo, porque, gente, nunca na minha vida eu esperei que alguém fosse falar que eu sou calma. Nunca. Porque eu sou filha de italiano. Você sabe que italiano é calmo? Que italiano é calmo. Italiano, gente. Sabe? Italiano não é calmo. Mas eu fiquei feliz porque, poxa, isso é uma confirmação de que eu tô conseguindo, né? E assim, quando eu era criança, um dia eu virei pra minha mãe e falei que eu queria ser cantora. Eu tinha 8 anos, 9. Queria ser cantora. Gente, Xuxa, quem que eram aquelas amigas da Xuxa lá? Não sei o que lá, enfim. As Paquitas. Isso. Isso daí. Eu queria ser cantora, não sei o que lá. Aí minha mãe falou assim, tá, então canta aqui pra mim. Eu cantei pra minha mãe, aí minha mãe, acho que ela viu que tinha futuro, botei eu na aula de canto. Mas isso eu já tava cantando no coral da igreja, eu acho. Lá, na época eu era católica. E beleza, e o nosso professor, né, que era a pessoa que coordenava lá o coral, ele sempre me botava para cantar sozinho algumas coisas. Então, acho que eu, né, tinha jeito, sei lá. E aí eu fui fazer aula de canto com a filha dele, que ela canta super. Nossa, sabe, ela era meu exemplo, assim. Só que, gente, eu era muito tímida. Pensa uma pessoa tímida. Eu era tão tímida que tinha trabalho na escola para fazer em dupla, em grupo, que eu não fazia. Eu não fazia, porque eu não conseguia falar com as outras pessoas, entendeu? E eu não sei como que eu fui, né, me apresentar cantando nos lugares, que meu pai catava eu e minha amiga, que a gente cantava junto, e levava nos bares da região para cantar. Mas teve vezes que eu não consegui cantar. Teve vezes que eu fiquei com vergonha e me tranquei no banheiro e ninguém me tirava no banheiro pra, sabe? Não vou. Para mim, pegar no microfone e cantar, aquilo me dava um negócio que eu achava que ia morrer. Mas eu queria fazer aquilo. Então, era um paradoxo, gente. Eu queria fazer aquilo, mas eu morri de medo. Entendeu? Era muito louco, assim. Só que daí eu acabei desistindo, porque eu estava aprendendo a respirar para cantar certo. Mas como eu sou uma pessoa que
racionaliza muito as coisas, não conseguia entender na minha cabeça como fazer para respirar certo com o abdômen. Imagina eu tinha 9, 10 anos, e naquela época eu já tentava encontrar meios de internalizar na minha cabeça como aprender alguma coisa, né? Hoje eu percebo isso, que eu desenvolvi um jeito é o jeito que é fácil para mim aprender as coisas, né? E para mim aprender as coisas eu tenho que visualizar, eu tenho que ter desenhos na minha cabeça, eu tenho que desenhar, então eu já sei que eu sou uma pessoa que aprende por visualização, sabe? E eu estava tentando fazer isso naquela época. Hoje eu entendo isso. Eu estava tentando construir uma imagem na minha cabeça de como que eu poderia fazer um movimento para respirar certo. E como eu não consegui achar isso, eu desisti. Só que a minha professora falou: não, mas você está fazendo certo. Mas eu não aceitei ela estar falando para mim que estava fazendo certo. Então, eu era uma pessoa um pouco mais dura, assim, nessa questão. Dura aqui, eu falo, sabe? De, assim, às vezes tem que ser do meu jeito, sabe? Se não funcionar na minha cabeça, não dá certo. E aí, quando eu fui para morar em Vargem Grande Paulista, lá eu entrei na banda, né? Que no primeiro ano dessa banda eu cantava. Só que daí lá, como eu morava com um monte de gente, eu fui mudando bastante. Eu fui me tornando mais extrovertida. Mas aí eu fiquei muito extrovertida até demais, entendeu? Eu fiquei tão extrovertida que eu virei líder de grupo lá, sabe? E aí depois aprendi a tocar bateria lá, inclusive, né? E aí no segundo ano eu tocava bateria e eu adorava fazer aquilo tudo lá e era super. E quando eu voltei, eu já era uma pessoa totalmente diferente, né? Por conta, né, dessa decisão que eu tive de sair de casa, conviver com essas meninas de outros estados que eram totalmente diferentes de mim e, né, ter essa experiência nesse lugar que me levou a fazer um monte de coisas que eu nunca tinha feito na vida. Então, nesse lugar que eu fiquei, eu fiz a dublagem, eu aprendi a trabalhar com material reciclado, eu ajudava, inclusive, na padaria, a gente fazia praticamente tudo. Lá eu aprendi a montar móveis, né? Então, eu aprendi um monte de coisa lá, era uma comunidade italiana, basicamente. Inclusive, eu aprendi italiano lá, que agora eu entendo, mas não sei falar, preciso aprender de novo. E aquilo foi que me ajudou, né? E aí eu voltei extrovertida, voltei mais assim, como líder, sabe? Com mais experiência de líder, assim. E daí pra frente foi de boa, por isso que me ajudou muito quando eu decidi, né? Quando foram vindo as coisas para dar aula, né? Me ajudou bastante isso daí. Então tem muitas coisas assim que depois com o tempo, sabe? Quando eu namorava mesmo, putz, hoje eu vejo quanto que eu era idiota pra umas coisas, sabe? Tipo, meu Deus, eu era muito chata, sabe? Como, sabe? Então assim, você vai vendo que tinha as coisas ali que realmente você tem que melhorar, sabe? Não dá para continuar daquele jeito. E às vezes tem um momento na nossa vida, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passo por isso direto. Inclusive eu passei por isso aqui não tem muito tempo. Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? Uma hora você se pergunta isso. E é totalmente normal. E é normal se perguntar o que você está fazendo da sua vida. Todo mundo tem um dia desses. Todos os anos. Quem falar que não tem, tá mentindo. Todo mundo tem um dia desse. Sabe? Porque eu estava aqui no feriado da Bélgica, né? E aí, de repente, me bateu essa, assim, tipo, não, o que eu tô fazendo aqui, gente? O que eu tô fazendo? Sabe? Acontece. Então, aquele momento que você tem que parar, você tem que respirar, entender o que está acontecendo e procurar ajuda muitas vezes e aí superar e ver o que você pode fazer e ir para frente, né? Então, eu penso que tudo, absolutamente tudo que aconteceu comigo durante toda a minha vida, inclusive as coisas ruins, que teve muitas, todas elas me ajudaram a ser quem eu sou hoje, de certa forma, e a construir uma personalidade melhor. Que eu não sou uma pessoa fácil de se lidar, né? Mas todos os meus superiores que eu tive, eu aprendi coisas com eles. Todos eles, né? Então, eu sou uma pessoa de fácil comunicação, com certeza, me comunico muito fácil com as pessoas. Cantar definitivamente é uma coisa que me ajuda a estar saudável mentalmente, tá? Tanto que muitas vezes eu sinto assim que quando eu não estou fazendo isso por muito tempo, quando eu não estou cantando muito, é como se a minha vida fosse ficando preta e branca aos poucos, né? Então, para mim, cantar é uma parte essencial da minha vida que eu não consigo viver sem. Da mesma forma que jogar videogame, assistir anime, é uma coisa que construiu também uma parte de mim e que eu nunca vou tirar fora.
Muitos homens não gostam de mim por causa disso, inclusive. Mas enfim, né? Mas eu não tenho medo de falar, não, eu jogo videogame. E daí? Entendeu? O problema é seu, você não gosta. É assim. Quer? É assim. Não quer? Enfim. Eu gosto de ler mangá, uai. Isso faz parte de mim. Eu cresci nesse mundo. Eu cresci assistindo Tokusatsu, Flashman, Changeman. Eu cresci assistindo anime, eu cresci com música, porque meu avô tocava em banda. Né? Meu avô tocava numa banda. Minha avó conheceu meu avô num baile, quando meu avô estava tocando. Entendeu? Então tá na família esse tipo de coisa. E do lado do meu pai, são tudo italiano festeiro, né? Então, assim, não tem como, sabe? A gente tem que aceitar aquilo que é nosso. Mesmo as coisas ruins, gente, mesmo as coisas ruins a gente tem que acertar, sabe? Tem que aceitar, internalizar, pensar sobre aquilo e aceitar que você tem que mudar aquilo. Porque senão você vai ficar sempre no mesmo lugar. Não é fácil, você vai repetir os mesmos erros por muito tempo, eu ainda faço isso também. Só que uma hora vai, né? Uma hora acontece alguma coisa. Então, eu assim, tudo que eu gosto me ajudou a construir a personalidade que eu sou, né? Mesmo tempo que eu bebia muito, que teve um tempo que eu bebia muito, porque o trabalho era extremamente estressante e eu bebia muito para dar uma relaxada. E mesmo aquele tempo foi um tempo que eu aprendi muita coisa. Hoje eu não bebo mais, sabe? Eu não preciso mais. Eu não, mesmo que o ambiente até seja um pouco estressante, eu não vou fazer mais aquelas loucuras que eu fazia antes. Então foi uma fase, passou, acabou. Agora eu já sei lidar melhor com as situações, mas eu precisei passar por aquele momento para entender isso, sabe? Então, assim, eu não posso falar assim que foi tudo inútil, não. Tudo, absolutamente tudo, cantar, dublar, música, blá, 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 tudo isso me ajudou de alguma forma, né? Não só com a minha personalidade, mas a conhecer pessoas, a estar com as pessoas, a lidar com as pessoas, sabe? A entender também a computação, porque não parece, mas computação e artes, elas são extremamente ligadas, né? Existe uma ligação matemática na arte também, assim como tem na computação. Eu acredito muito que são coisas assim que elas são totalmente conectadas, entendeu? Então, enquanto cientista de dados, engenheira de dados, seja lá o que for, a criatividade te ajuda muito. Né? Então, você ter um hobby na parte artística vai te ajudar a trabalhar o seu lado do cérebro que é criativo, para você também pensar em soluções criativas. Então, a gente tem que ter a parte hard e a parte software. E às vezes um hobby que não tem nada a ver com nada é justamente aquilo que vai te fazer, às vezes, enxergar coisas que você está precisando, sabe? Eu penso que é isso, assim. Né? A minha experiência, eu sei que não é a experiência de todo mundo, né? Ninguém precisa, sabe, fazer as mesmas coisas, assim, não sei. Mas eu acredito, assim, que tirando, né, por mim, assim, que tudo tem um sentido, tem um motivo, e aquilo que a gente gosta, a gente tem que continuar fazendo e tirar proveito daquilo para nossa parte profissional, né? A nossa, por exemplo, cantar é você perder a vergonha de se expor na frente das pessoas, praticamente, né? Quando você desenha, você está expressando alguma coisa, né? E você pode tentar pensar em formas de expressar isso lá com os seus problemas em machine learning, entendeu? A gente vê, pô, tem algoritmo baseado em colônia de formigas, em abelhas, e não sei o que lá, eles se inspiram na natureza, né? Então, tudo está conectado. Eu acho que tudo dá para você, sabe, aproveitar alguma coisa. Então, acho que é isso. É legal você falar isso, porque cada experiência que você teve te moldou e cada experiência que a gente tem também nos molda. Isso é uma coisa que a gente sempre fala na comunidade, porque muitas vêm fazendo migração de carreira e esquece o que teve antes. Então, eu não tenho experiência na área de dados, eu não sei nada da área de tecnologia, mas e o que você fez antes que pode te agregar de alguma forma? Seja você, por exemplo, em cantar, você se expor para o público te ajudou.
Uma pessoa que teve uma outra carreira, que teve uma outra atividade, que participou de algum grupo, também vai ajudar isso para frente. Então, é muito bom você fazer esse relato. E outra coisa que eu achei interessante foi você falar sobre não ter medo de falar que você é gamer e fã de anime. Porque isso é uma coisa que pega muito. Eu também não tenho vergonha de falar que eu gosto de assistir anime, e quais animes eu gosto, sempre indico para todo mundo. E aí, falando sobre indicação, qual anime que você indicaria aí para quem não conhece esse mundo, que seria bom de começar? Você já falou um pouquinho como as atividades e os hobbies que você tem também influenciam na sua vida. Você acha que o anime também te ajuda na sua vida? Gente, a minha época, quando eu era adolescente, eu tinha 15 anos, 14. Nunca esqueço, gente, porque assim, eu já tinha assistido anime várias vezes antes, mas eu não sabia que era anime, né? Anos 80, não tinha internet, né? Então, eu assistia anime sem saber que era. E aí, quando eu assisti o episódio de Cavaleiros do Zodíaco, que eu tinha meus 14 anos, eu já jogava vôlei. Gente do céu, eu fiquei apaixonada. Eu falei, o quê? Como assim? Esse cara cabeludo lutando numa cachoeira, era o Shiryu. Meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Não, aí acabou. Minha vida, daquele dia em diante, eu tive que assistir Cavaleiros do Zodíaco, sei lá, assisti por uns 5 anos. Depois acabou, certo? Passou. Mas daí em diante, né, veio aquele boom no Brasil dessa área, né, que a TV Manchete trouxe vários animes e trouxe mais tokusatsu, né, que os tokusatsu são tipo Power Ranger, né, mas Power Ranger é a cópia dos tokusatsu do Japão. E eu assistia tudo isso na TV aberta, normal, né, e assim, tem muitos, meu, é difícil até falar, assim, indicar qual, porque o meu preferido hoje é Haikyuu, certo, que é anime de esporte, de vôlei. Eu amo vôlei. E Haikyuu, gente, é tipo assim, motivacionalmente falando, acho que é o melhor, né? E voltando aos Cavaleiros do Zodíaco, o que me chamou atenção naquela época não era nem as lutas. Era a questão de que eles lutavam uns juntos por um objetivo. Aquilo me chamou muito a atenção, né? Tipo assim, eles não se conheciam muito bem, eles foram se conhecendo com o tempo. Eles brigaram uns com os outros, lutaram uns com os outros no começo, depois eles se juntaram para lutar com uma força maior. Mas tinham muitos episódios que tinham muitas mensagens assim, sabe? De que a gente nunca devia desistir, que a gente nunca devia desistir, nunca desistir. E aquela questão do personagem padrão de anime, que é aquele que sempre apanha, mas ele sempre vence no final, sabe? E isso aí me fez lembrar do Rock Balboa, que eu amo também. Que é exatamente a mesma coisa, gente. O Rock, ele apanhava toda vez lá, mas ele não desistia. E até quando ele perdeu, ele ganhou, sabe? Então eu ficava, gente, não é possível. Aí eu comecei a assistir vários outros animes e vi que tinha uma mensagem. Cada anime que eu assisto tem uma mensagem. Tem uns que, lógico, não tem nada a ver, tá? Esses daí é só pra desligar o cérebro. Mas na maioria das vezes eu pego os animes bons, né? Que, inclusive, quando eu acho as falas interessantes, eu acabo postando no meu Instagram. Mas, assim, pra mim, eu acho que, enquanto ajudar profissionalmente, eu acho que os animes de esporte são os melhores, né? Então, o Haikyuu, que é de vôlei, o Corra com o Vento, que é de corrida, né? O Free, que é de natação, tem de tudo quanto é tipo. Um que tá agora, a segunda temporada, é o Tsunere, que é o de arco e flecha, que é sensacional também. E mesmo aqueles que são os padrão de lutinha, também tem uns momentos muito emocionantes. Que nem esse que eu tava falando do Shingeki no Kyojin, que o pessoal deve conhecer como Attack on Titan. Meu, assim, é sobre basicamente coisas da vida esse anime. Né? O que acontece é um background para você refletir sobre o seu objetivo nesse mundo, basicamente. Qual é o seu objetivo nesse mundo? Sabe? Assim, a mensagem, as falas, as conversas, você que pensa, meu Deus do céu, né? Porque são duas populações, como se fosse na época da Segunda Guerra Mundial, né? Que entram em conflito, se matam umas às outras, e existe uma série de outras questões éticas envolvidas. E aí os fóruns de discussão na internet rola assim, né? Livros e livros de discussão. Então, são animes que te fazem pensar várias coisas, né? Não é aquele anime que você vai perder tempo da sua vida, sabe? Então, tem vários. Mas, assim, assistam pelo menos um ou outro, só pra saber como é que é. Se não gostar, não tem problema, porque ninguém é obrigado, entendeu? Mas, sei lá, assim, pra mim ajuda muito. Em todos os sentidos. Não só da questão de fazer o desestresse mental,
mas a questão também, poxa, acho que eu nunca pensei nisso, sabe? Às vezes quando você está assistindo umas coisas nada a ver, você tem as ideias mais mirabolantes para os seus projetos. Porque é quando você desliga, né? E aí você fica relaxada, com a cabeça relaxada, as coisas fluem melhor, e aí de repente parece alguma coisa, entendeu? Então eu gosto muito, tem sempre muita coisa boa. Bacana. Não, e é importante se desligar também, né? A gente sempre fala, não necessariamente precisa ter uma aplicação na sua carreira, né, galera? Vamos ter hobbies, vamos distrair, vamos fazer coisas que não necessariamente traz algum resultado. Essa é a importância de desligar, então, totalmente. E, Cissa, queria saber um pouco da comunidade incrível que você fundou de Garotas CPBR. Você tem um artigo muito bom, inclusive, a gente vai deixar o nosso link no Medium para todo mundo dar uma olhada. E se você puder contar um pouco, por favor, dessa iniciativa e qual foi o objetivo, para as pessoas que não conhecem se inteirarem. Antes de explicar, eu só quero deixar claro, a gente meio que morreu a nossa comunidade, né? Porque faz muito tempo já, e assim, eu mantenho isso lá porque foi uma experiência muito boa para mim. A gente ainda tem o nosso grupinho no WhatsApp, mas basicamente, assim, a gente não está fazendo nada, né? E desde que veio a pandemia e que os eventos da Campus Party meio que se tornaram online, ficou meio parado, né? Mas, assim, se alguém quiser entrar no grupo do WhatsApp e ficar lá esperando acontecer alguma coisa, fica à vontade, mas já vou avisando que não acontece nada. Não tá acontecendo nada, mas assim, no começo foi a coisa mais louca que aconteceu na minha vida, eu acho. Não, eu já falei isso outra vez, né? Então, tudo que acontece na minha vida é muito louco. Mas eu tava já no mestrado, né? E aí, a Campus Party era coisa nova, tipo, acho que ia ser a 4ª edição da Campus Party quando eu fui pela primeira vez. E a porcentagem de mulheres que participavam naquele evento naquela época era menos de 1%, certo? Então, todo mundo entendia a Campus Party como uma grande lan house naquela época, né? Isso foi em 2008, 2009, mais ou menos. Eu fui em 2011, né? Então, 2007, 2008, 2009, 2010. Então, tá certo. Então, foi aqui, 4ª edição aqui, né? Então, 2008, 2009, 2010, 2011, isso mesmo. Então, era coisa nova. Só que eu sempre ouvia todo mundo falando. Eu vi o pessoal na universidade falando que tinha ido. Eu falei, eu quero ir nesse negócio também. Eu não vou. Tipo assim, sabe? Eu quero isso sim. E aí, o Twitter tinha acabado de ser lançado, gente. O Twitter era coisa novíssima. E o Twitter foi o boom do trem. Todo mundo que ia para Campus Party estava no Twitter. Eu só sei que colocava lá a hashtag Campus Party e taca ali pau conversar com a galera lá. E aí tinha um programa que eles passavam. Eu nem lembro onde que era o programa mais. Acho que não era no YouTube. Chamava Geek Vibrations. Todo mundo assistia esse programa. Era um programa que preparava a galera para Campus Party. Toda quinta-feira acontecia esse programa. Eram 2 pessoas que apresentavam, 2 homens, eu não vou lembrar agora. E aí a gente acompanhava junto esse programa, e aí eu comecei a conhecer as outras meninas, e aí a gente começou a conversar, tipo assim, que, né, tava com receio de ir, porque era tudo homem que tinha nesse lugar, o que a gente vai fazer, porque tinha pouca mulher. E aí a gente se juntou. Uma mulherada que ia para Campus Party, em 2011, se juntou num grupo, e aí uma das meninas teve, que é a Veridiana, que ela que, junto comigo, a gente ficou à frente por um tempo, ela que deu o nome de Garotas CPBR, que é de Garotas Campus Party Brasil, né? Que era uma coisa totalmente nova na época. Acho que, sei lá, não tinha assim comunidade de mulheres que nem hoje. A gente podemos dizer aí que a gente foi uma das primeiras, junto com algumas outras que tinha ali minoria, 2, 3, sabe? E aí a gente foi totalmente despretensiosa, a gente juntou tanta gente, meu Deus do céu, era grupo de e-mail. Aí a gente começou a escrever um blog, tinha de tudo nesse blog que vocês imaginar tinha. E aí começou a crescer, assim, exponencialmente. Tipo, com 3 meses, todo mundo sabia quem que era a gente. E a gente tava lá assim, que, sabe? Ah, vamos fazer camiseta, fiz uma camiseta. E aí começamos a entrar no assunto, né, de discriminação, blá, blá, blá. Só sei que quando eu vi, a gente tinha conseguido um espaço no palco da Campus Party, 2011, que era a 4ª edição, para falar sobre o assunto. E a gente foi lá e falou. Foi a primeira vez que um grupo de mulheres subiu no palco para falar sobre o assunto, num evento tão grande. Porque a Campus Party já era considerado evento grande naquela época, apesar de ser naquele outro galpão que cabia no máximo 4.000 pessoas. E foi.
Dali pra frente, gente, desembestou o negócio. Aí eu fui em um monte de lugar, dei palestra em um monte de lugar, fui no fórum do software livre falar sobre o tema, fui também no TDC, que é o Developers Conference aqui em São Paulo, falei não sobre esse tema, mas dei palestra sobre as coisas do mestrado, dei palestra sobre TV digital e sistemas de recomendação, que era coisa do meu mestrado naquela época também, e aí o negócio foi indo, aí a gente continuou com o blog, continuamos a fazer camisetas, e aí vai ter Campus Party no outro ano, o que a gente vai fazer, já começamos a pensar as atividades que a gente ia fazer, e aí as comunidades no geral começou a crescer muito, todo tipo de comunidade, certo? E foi começando a crescer demais, espalhou assim, sabe, virou um negócio. E aí a gente sempre, né, sempre próximo de começar uma Campus Party, a gente já começava a fazer os nossos esquentas, assim, tipo, vamos conversar essa semana sobre algum assunto, vamos dar dica pra galera, vamos ajudar quem tá indo. Então, o objetivo principal foi juntar as meninas que iam pra Campus Party, que estavam sozinhas, basicamente, que estavam com receio de ir, porque tinha muito homem. Era isso. Né? E depois isso evoluiu para uma outra coisa, e aí, por conta do blog, muita gente ganhou visibilidade, e isso se transformou assim que eu perdi praticamente todas as minhas companheiras, porque todas elas conseguiram boas oportunidades, certo? Elas cresceram, foram embora. E aí eu também comecei a ficar com uma carga de trabalho muito pesada, onde eu estava trabalhando, eu não conseguia mais, né, fazer muitas coisas. E aí a gente até chegou a fazer um programa de rádio, né, que foi junto com a Rádio Geek em 2018, que a gente falava de assuntos variados, foi muito legal, durou quase um ano. E a gente gravava, né, e depois eles transmitiam, né? E foi por um ano essa parceria, mais ou menos. Mas aí eu vi assim, bom, depois de um tempo eu vi que a Campus Party não precisava mais da gente, de certa forma, né? Porque mais ou menos a gente tinha alcançado o nosso objetivo, que era ter mais espaço para as mulheres. As mulheres já estão quase como 50% de participação no evento, né? E eu, com tudo que aconteceu na minha vida, eu acabei assim, né? A gente acabou meio que assim, bom, acho que agora tá de boa, e a gente foi parando sem perceber. Sem perceber, foi parando, parando. Mas mesmo assim, quando tem Campus Party, eu sempre participo das reuniões que eles chamam, e eu sempre passo instruções para todo mundo que está no grupo, né? Sempre tem gente entrando no grupo querendo saber. Aí eu falo, olha, a gente não está muito ativa, mas tem todas essas comunidades aqui, se você quiser. Né? Então, eu fico feliz por isso, porque no começo era só a nossa comunidade. E era assim, 10 meninas que me ajudavam a gerenciar, né? E agora, assim, putz, você pode escolher qual que você prefere. Tá aqui, ó, Python, R, pessoal de oficina de chão, o que você quer? Tem espaço. Você quer dar palestra? Se você quiser a palestra, eu consigo te botar para dar palestra pela minha comunidade, né? Eu já falei que eu não vou mais em Campus Party, que eu não tenho mais condições físicas para aquilo. Eu gosto de dormir num lugar bom, silencioso, certo? Teve uma época que eu adorava dormir na Campus Party, porque era super da hora. Não, agora, pelo amor de Deus, dormir com colchão de ar não é mais comigo, entendeu? Se quiser, eu vou um dia ou dois, tá? Senão, não vou. Mas todo mundo, assim, eu sempre dou as oportunidades. Vocês querem, alguém está afim de dar palestra na Campus Party, a gente tem espaço para 2 palestras tal dia, tal hora, de tal, a gente ajuda com tudo, né? Apesar da gente estar parada, quem está aqui ajuda. E aí você vai lá, se apresenta, e ótimo, a gente consegue garantir um espaço para quem quer, sabe? Ainda que elas forem falar de uma coisa que tem nada a ver com mulheres na tecnologia. Meu objetivo agora é assim, olha, eu tenho aqui a minha comunidade, você está aqui com a gente te ajuda com coisas que vocês precisam, tem muita gente que tira dúvida, inclusive de coisas nada a ver, e se quiser, todo ano a gente tem um espaço na Campus Party para alguma coisa, está disponível, né? Então, vocês podem ir lá, e sem contar que a gente ganha desconto para participar do evento, né? Comprando antecipadamente. Então, isso é um dos grandes motivos, inclusive, que eu falo assim, que eu nunca desisti da comunidade, porque apesar de tudo ainda é útil, né? Ainda é útil para garantir que mais gente tenha oportunidades e que mais gente que queira ir consiga desconto para pagar o ingresso. Então, eu acredito que, ainda que a colaboração agora seja menor, ainda ajuda, né? Mas eu fico aliviada de eu não ter que trabalhar tanto igual antes, e que as pessoas podem agora participar de muitas outras comunidades de mulheres e não só a nossa. Então, assim, as garotas CPBR foi isso, foi um momento que eu aprendi muito sobre liderança, cometi muitos erros também, mas foi bom, que agora já não cometo mais aqueles erros, né? E conheci muita gente mesmo, e foi um período bom.
foi ótimo. Nossa, que legal. A gente, em vários pontos, também consegue relacionar um pouquinho aqui na comunidade, porque também foi um estouro logo no início. Então, as primeiras admins também tiveram esse grande boom aí na carreira, então foi bem legal ver que em alguns pontos são bem parecidos. E a gente já está caminhando para o fim, né, das perguntas. E a gente sempre gosta de perguntar essa, sobre a sua criança. Aquela lá de que você era novinha, de 5, 9 anos, a sua adolescente. O que ela estaria achando do caminho que você está percorrendo hoje? Seja no que você trilhou, seja no que você pensa para o futuro. Ela estaria feliz? Acredito que sim, porque como eu nasci numa cidade pequena, cabeça quadrada, eu acho que essa criança lá nunca imaginou que tudo isso estaria acontecendo hoje, entendeu? É tipo assim, seria impossível. Eu acho que o pensamento, inclusive, que eu tinha é que era impossível para mim estudar numa universidade pública. E eu consegui fazer uma mestrado na universidade pública. Então, acredito que né, essa pessoa lá do passado hoje está muito mais do que feliz, assim, tá realizada, entendeu? Apesar de ter sido tudo meio assim, né, foi acontecendo, né, não foi nada planejado, mas eu acho que tá bom. Bacana. Bom, como tudo que é bom dura pouco, a gente está caminhando aqui para o final, conclusões finais, um papo tão bom, trouxe tantas descobertas. Então, obrigada, Cícia, pela sua participação, foi um prazer te receber aqui. Obrigada por todos os conselhos, inspiração, sugestão de hobby. E com certeza depois as meninas querem te falar com você sobre a orientação do TCC. Então já fica aí, né, um aviso que isso vai acontecer. Tá. E, pessoal, se você perdeu o evento ou gostaria de assistir novamente, não esqueça que a gravação vai estar disponível em todas as nossas redes sociais, a Spotify, vai estar no Medium, vai estar aqui no YouTube. E aproveita e segue a gente e a Cissa em todas as redes dela, tem Twitch também, quem gosta de jogar, então vai lá. E bom, a próxima live já está chegando, a gente já vai estar de volta na segunda. Fiquem ligados nos nossos eventos, fiquem ligados no que está por vir. E agora eu queria que a Cissa se despedisse para a gente encerrar. Gente, obrigada por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpei de alguma coisa, não sei, muitas vezes tem a câmera para a gente olhar, mas eu sempre fico olhando para vocês aqui, então desculpem por ter olhado assim diretamente. Mas fico muito feliz por estar aqui. Eu estou lá no Discord das Mulheres em Dados, vocês podem me chamar lá se quiser, é fácil. Mas também, né, como elas já falaram, minhas redes são todas @cissagato, vocês vão me achar lá. E fiquem livres para entrar em contato, tá? A gente é igual aqui, né? O ano que vem eu vou ser mais uma desempregada, então, assim, não tem nada de diferente, né? Assim, o fato de eu estar aqui na Bélgica fazendo meu doutorado não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, quer dizer só apenas que eu estou fazendo uma coisa que eu quis muito fazer e que deu certo, e que qualquer uma de vocês também pode, né? Então, a gente pode tudo, na verdade, a gente tem que se organizar, planejar, etc. E eu estou muito feliz de estar compartilhando tudo isso com vocês, de verdade, e espero, assim, que a gente possa manter contato, né, daqui para frente, e ajudar umas às outras, que eu acho que isso é o mais importante, né, a gente se ajudar, não só em questões técnicas, mas acho que conversar faz muita diferença, né, de todos, com tudo quanto é tipo de assunto, buscar terapia é importante quando a gente não consegue, né, pelas conversas e tudo mais, não está se resolvendo, né, então, enfim, eu realmente estou muito feliz por ter essa comunidade aqui que está fazendo tanta coisa boa, né, eu fico realmente muito feliz, assim, então, obrigada. A gente agradece muito, muito bom você ter aceitado o nosso convite, da gente ter batido um papo, e a gente espera também bater outros papos mais para frente, e que todo mundo também esteja de olho aí, que pode chamar a Cissa em todas as redes sociais que ela está disponível. E depois de um papo desse, com tantas dicas, anotei todos os hobbies. O anime já tinha indicado pra gente, já tá aqui na listinha para assistir.
Adorei que você falou do vôlei. Eu preciso falar sobre isso, que eu sou apaixonada por vôlei. Inclusive, lá no Discord, a gente vai marcar de assistir junto. Então, a gente te legal. avisa. Praticar Então, assim, esporte é importante. Sim, sim. E vôlei é legal, né? Não, assim, qualquer esporte, mas vôlei. Legal. Mas enfim, Cissa, só te agradecer mesmo. Obrigada por todos os insights que você trouxe, todos os ensinamentos. Achei muito importante que você sempre trouxe também a parte ruim, o quanto isso te fortaleceu, o quanto você aprendeu com isso. Você sempre também falou da sua evolução. Por exemplo, você falou, eu era líder, mas cometi muitos erros que hoje eu não cometeria mais. Então, é importante também ter essa noção de que a gente não vai acertar sempre. Obrigada por trazer isso, trazer a realidade da Europa para o estudante. Então, enfim, obrigada por tudo mesmo. Foi um papo muito, muito gostoso. Foi um prazer te conhecer, um prazer te ter aqui. Já deixar o caminho aberto para as próximas, tá bom? Porque vai precisar. Beleza, perfeito. E aí, a gente tá, né? A gente já tem as próximas lives aí agendadas, então fiquem de olho na comunidade, fiquem de olho nos nossos avisos, nos nossos eventos. E é isso. Acho que a gente concluiu bem, foi um papo gostoso, um papo cheio de aprendizado. Muito obrigada, Cissa. Obrigada, meninas. Mitas. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Até semana que vem.